Eu me chamo Matheus Barros Zimmer, vou atuar hoje junto com o Luciano como mediador da palestra. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Eu estou usando uma camiseta azul escura, assim. Estou com fone de ouvido daqueles grandões, com um microfone na boca. Eu uso um óculos, tenho cabelo loiro, pele branca. Meu fundo é branco e ele está desfocado. E eu sou estudante do curso de letras da Universidade. Teu Seu microfone microfone mutou, está Matheus. fechado. Ele fechou em que momento que ele fechou? Que Estudante de letra. você disse que você é estudante de letras e não disse Perfeito. da onde. Nossa, eu achei que estava desde o começo já. Sou estudante de letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu estou já no sétimo semestre, faço português simples. E na iniciação científica, eu estou pesquisando Guimarães Rosa, já com Guto Leite, Carlos Augusto Bonifácio Leite. A gente está pesquisando a representação do jagunço em Grande Sertão Veredas. A gente quer ver qual que é o aproveitamento como se Riobaldo fosse um Frankenstein, quais os retalhos que tem ali no aproveitamento da cultura popular interna ao sertão e no aproveitamento de culturas externas ao sertão, que a gente não encontra no sertão. E essa é a minha primeira graduação. Agora eu vou passar a fala para o Luciano, para ele se apresentar. Depois, na sequência, apresentar a professora Mônica. A gente termina de dar os recados e a gente passa a palavra para a professora Mônica apresentar os belíssimos slides. Por favor, Luciano. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui. Eu sou o Luciano Bisol. Sou um homem de barba, grisalho. Estou vestindo uma camisa clara. Sou doutor em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas vivo aqui no Ceará, onde sou professor da educação básica e onde realizo um estágio de pós-doutorado junto à UFC. Trabalho academicamente mais diretamente com os clássicos gregos, mas sou um apaixonado pela obra do Rosa e aqui, por insistência do Matheus, estou retornando ao sertão, ao sertão rosiano. Sejam todos bem-vindos. Então, vocês podem ir colocando as dúvidas, as perguntas que vocês quiserem elaborar para a professora Mônica. Podem ir colocando no chat, que eu e o Matheus iremos anotando, e ao final da fala dela, nós lemos, conduzimos as perguntas de vocês, ou se sentirem mais à vontade, podem levantar a mãozinha aqui e a gente passa a palavra para vocês fazerem seus apontamentos, suas questões, seus questionamentos a respeito da fala da professora. Para o bom andamento do nosso momento, a gente pede que as falas, as contribuições sejam voltadas para os temas aqui trazidos pela professora com essa belíssima palestra intitulada A Recriação da Natureza em Guimarães Rosa, para a gente não se perder em outros temas dentro do universo rosiano, que é muito amplo, ou outros temas. Então, vamos lá, vamos para os demais avisos. Matheus, contigo. Perfeito. Como o Luciano falou, as perguntas vão ser feitas ao final por ordem de indicação da mãozinha, ou no chat também. A lista de presença, a gente vai liberar ela faltando 20 minutos para o término do encontro, ou seja, mais ou menos ali pelas 7h40. As gravações dos ciclos elas vão ser disponibilizadas no canal da Academia Mineira de Letras até o final do primeiro bloco. É... Que mais que eu tenho de avisos aqui? Quem quiser, então, ter acesso a esse material que a professora Mônica Maier estiver mostrando aqui, estará disponível no site da academia mais tarde. Isso, perfeito. Bom, eu vou apresentar a professora Mônica Maier. Professora, seja muito bem-vinda aqui. É uma honra receber a senhora aqui nesse ciclo de palestras.
A professora Mônica é professora aposentada da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, bióloga, licenciada e bacharel em Ecologia, com mestrado em Educação pela UFMG. Ela se doutorou em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, publicou Sertão Natureza, A Natureza em Guimarães Rosa, pela editora UFMG, que foi considerado o melhor ensaio de 2008. Em 2017, ela recebeu a medalha Guimarães Rosa em Pordisburgo, Minas Gerais. Participa da roda de leitura do Instituto de Estudos Brasileiros da USP desde 2020. Feita a apresentação da professora Mônica, eu passo a palavra para ela. A senhora fica à vontade, professora, por favor. Muito obrigada, Matheus, Luciano, pelas boas-vindas. Quero agradecer imensamente o convite do Leitorado Guimarães Rosa, vinculado ao Ministério das Relações Exteriores e a todos os parceiros desse evento, o convite para participar de outras veredas na terra de Guimarães Rosa. Em particular, tenho que agradecer a Camila, guerreira, batalhadora, estimuladora, que se não fosse ela, sem patrocínio algum, talvez não estaríamos todos aqui. Guerreira, e muito obrigada, Camila, pela sua confiança e convite. Eu abro a minha palestra com essa imagem, que é a Vereda do Feio, justamente porque o tema desse evento é Outras Veredas na Terra de Guimarães Rosa. E vereda pode ser um atalho, pode ser um caminho, mas a vereda é um grande oásis de uma beleza tamanha, apesar dela chamar Vereda do Feio, no norte de Minas Gerais. Guimarães Rosa fala que a vereda são vales pantanosos onde cresce o capim verde claro e os imponentes buritis em fila, lado a lado, do leito brejoso. E essa imagem traduz justamente essa visão tão colada nessa vereda do feio. E mais do que isso, ela representa uma concepção de natureza que vai muito além dessa visão antropocêntrica, prática, imediatista, que vê a natureza como um recurso natural, uma mercadoria que pode ter valor de troca, de uso. Ela representa a convivência de todos os seres, e eu digo todos os seres animados. Quais são esses seres? É o céu, as águas, o capim verde claro, os buritis, a terra, o ser humano e todos os demais viventes que estão partilhando esse planeta vivo chamado Terra. Então, de imediato, eu gostaria de trazer essa reflexão sobre esse outro conceito sobre natureza que não é palco, nem cenário, nem está ao redor, e muito menos recurso natural. Mas a natureza como um organismo vivo, pulsante, animado. E essa ideia que eu gostaria de enveredar por essa palestra. Eu vou fazer agora um pequeno zoom sobre essa palmeira tão exuberante, de tronco teso, roliço, imponente, que se abre com suas folhas em formato de leque. E lá vão se instalar as suas flores, machos e fêmeas. Isso mesmo, porque a palmeira é uma planta de sexos separados. Então, tem a palmeira macho e a palmeira fêmea.
E após a polinização, essa aqui são as flores, e após a polinização, vai gerar os frutos, que é esses coquinhos, do tamanho mais ou menos de um ovo, com escamas marrons triangulares, coriáceas, que ao ser retirado vai aparecer essa polpa amarelo-ouro, que à medida que vai caindo no leito brejoso, vai inchando e vai germinando, e à medida que essas águas vão fluindo, os coquinhos vão formando essas alamedas de buriti, e assim forma-se o buritizal. Um buriti sozinho não vive, ele precisa de buritis companheiros. E aqui nós temos buritis meninos, buritis meninas, buritis machos, buritis fêmeas, buritis adultos, e buritis também que já faleceram, que viram locais propícios à nidificação das araras, das maritacas, que nós encontramos nas veredas. Então, volto aqui à vereda. Eu queria trazer isso porque muitas pessoas não conhecem o que vem a ser a vereda, que é esse oásis no meio dessa grande savana brasileira, que é o Cerrado, que está aqui representado na cor amarela, que envolve praticamente a maioria dos estados brasileiros, principalmente nessa região centro-oeste. E é justamente esse cerrado que é o sertão mineiro, né? Ou o sertão de Minas, ou o sertão da Bahia, esse sertão, basicamente é constituído pelo cerrado, que não é inóspito, não é árido, não é violento, não é uma mata fechada, é de campo aberto, com árvores baixas, tortuosas, como diz Guimarães Rosa, enfesadas, e que tem uma característica muito interessante, que a copa das árvores é pequena, mas as raízes são profundas, pivotantes, em busca das águas nos lençóis freáticos. É como se a copa das árvores se invertesse. As raízes têm o formato de uma copa, como se você invertesse a árvore. Então, a beleza também desse cerrado, com essas raízes que vão alimentar os vários aquíferos. E essa savana brasileira é muito antiga, muito mais antiga que a Mata Atlântica, muito mais antiga que a Floresta Amazônica e pouquíssimo preservada. É a região onde se instalou o agronegócio, como se ali fosse uma área inóspita, não tinha nada. E o Cerrado, pelo contrário, é de uma biossociodiversidade. A diversidade não é só de fauna e de flora, mas das águas, do céu, principalmente o céu de maio, como a gente vai ver daqui nessa apresentação, e uma diversidade cultural que fazem as nossas raízes brasileiras, que nos distingue dos demais companheiros latino-americanos que estão compartilhando esse evento aqui conosco. E esse sertão geográfico não é só geográfico, ele também vai ser um sertão metafísico. E nesse sertão metafísico vai ter como eixo o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, com sua mão direita e sua mão esquerda, como escreve Guimarães Rosa, vai cortar. Ele nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, e vai desaguar entre Alagoas e Sergipe, que é a sua foz, deságua lá no Atlântico. E é o rio que é a coluna dorsal também da obra do Guimarães Rosa. Ele tem alguns contos, novelas, que fora desse eixo, mas basicamente a obra do Guimarães está centrada nesse sertão, nesse cerrado de uma biossociodiversidade, como eu disse agora há pouco. E aqui Les dice file para detectar falla. nós vemos o São Francisco, e um detalhe que eu vou chamar a atenção aqui em Minas Gerais, aqui está a represa de Três Marias, que é
um dos primeiros barramentos do Rio São Francisco, na década de Muchas gracias, 50, Miguel. exatamente 57, no período do JK, e ela vem a funcionar, a usina, em 62. Essa barragem aqui é muito importante, o São Francisco, e eu vou me ater a uma viagem do Guimarães Rosa por esse sertão. E é um sertão que eu vou falar duplo: o sertão geográfico e o sertão metafísico. E essa viagem de Guimarães Rosa, antes eu quero assinalar aqui, Cordesburgo, que é a terra que Guimarães Rosa nasceu em 27 de junho de 1908. Ele passou 8 anos, 9 anos em Cordesburgo, numa infância onde ele tinha um contato muito intenso, de muita proximidade com o mundo natural. Imagina Minas Gerais no princípio do século passado, né? Os brinquedos infantis eram elementos do mundo natural, eram as águas, as pedras, a terra, o morro, os passarinhos, as várzeas. Então, foi essa infância recheada de muita proximidade com o mundo natural que fica marcado fortemente em Guimarães Rosa, fica como uma tatuagem e ela vai reverberar na sua obra intensamente, né? Principalmente na obra de Campo Geral, onde é a infância de Miguelinho. E Cordesburgo é a marca que é a cidade do coração, né? Como Guimarães Rosa diz, ele fala que é um lugar formoso devido a seu céu e ao seu ar, e pelo arranjo caprichado que Deus dera aos seus morros e suas vargens. Por isso mesmo, ali de primeiro se chamava Vista Alegre. E a Gruta da Maquiné, tão inesperada de grande, com seus 7 salões encobertos, formatos de tantas cores, rebrilhando risos na luz. Ali dentro a gente se esquecia numa admiração esquisita, com glória maior e resplandecente do que uma festa, do que uma igreja. Isso está em Grande Sertão Veredas, e é de Guimarães Rosa. Ele também vai falar de Cordesburgo no seu discurso de posse na academia em 67. Guimarães Rosa viajou pouco, apesar desse mapa mostrar, né, vários municípios, que inclusive é o roteiro, que nós temos aqui o roteiro do Grande Sertão Veredas, das 280 localidades nomeadas em Grande Sertão Veredas, 180 existe de fato. Mas não quer dizer que Guimarães Rosa correu todo esse estado de Minas Gerais e todos os outros estados. Era uma época de muita dificuldade de viajar. Imagina 30 viajar. Hoje está muito mais popularizado, mas há anos atrás, a viagem do Guimarães Rosa era muito de outra ordem. Era viagem através dos livros, dos mapas, né? Ele devorava os mapas, os livros de geografia, história, entomologia, botânica, zoologia. Mas em 47 ele faz uma viagem super importante ao Pantanal, que vai resultar em alguns contos, que é o e a de 1952, que ficou muito famosa, que foi a primeira viagem de Guimarães Rosa ao sertão de Minas, publicada numa revista de circulação nacional, que é a Revista O Cruzeiro, até mencionado na última palestra do dia 26. E essa viagem de 52, que é a viagem que eu vou mencionar, que eu debrucei muito, estudei intensamente. Eu passei um ano inteiro mergulhada no Instituto de Estudos Brasileiros, que pertence à Universidade Estadual de São Paulo, a USP, trabalhando com o acervo, sobretudo com as anotações dessa viagem de 1952, denominada pelo escritor como Boiada 1, Boiada 2. A Boiada 1 refere todo o deslocamento dele do Rio de Janeiro até a fazenda da Sirga,
Então, são praticamente 10 dias, 3 de viagem, você vê como que era distante, mais 7 de permanência na fazenda, acompanhando os preparativos para sair uma boiada uma semana depois. E ele acompanha essa comitiva da boiada que sai da Sirga, que fica nas barrancas do de Janeiro, que é afluente do São Francisco, e vai até Araçaí, que é um município vizinho a Cordesburgo. Então, ele vai acompanhando os vaqueiros, são 8 vaqueiros, ele vai na culatra montado numa mula chamada balalaica e às vezes, no burro chamado canário. São um percurso de 240 quilômetros, passando por fazendas, veredas, e até chegar em Araçaí. Então, esse percurso ao todo, desde o Rio de Janeiro até Araçaí, foram 19 dias de permanência no sertão mineiro. E essa permanência era acompanhada de um objeto muito especial, que era a caderneta de viagem. Durante todo esse percurso de 19 dias, ele preencheu 6 cadernetas de luxo, que é uma caderneta pequena, e nessa caderneta a gente só teve acesso no Instituto de Estudos Brasileiros, a caderneta 6, não se sabe o paradeiro das outras 5, mas o Guimarães Rosa era uma pessoa extremamente meticulosa, sistemática, organizada. Ele, além, escrevia à mão, aqui está um extrato da caderneta, o último dia da viagem, que é 28 de maio de 1952, a letrinha redonda, caprichada, bordadinha. E quando ele retorna ao Rio de Janeiro, ele datilografa todo o material com uma técnica, né? Sempre no mesmo papel, sempre na mesma margem, e após a datilografia, ele indexava esse material, criando um índice e fazendo colchetes, né? Então, ele fala nomes de vaca, ele copia 171 nomes de vaca nessa viagem. Nomes de vaca, rastro, berros, quadrinhas, passarinhos, são mais de 2 centenas de pássaros que ele anota, inclusive com todos os detalhes da cor, do tamanho, do som, reproduz onomatopeicamente os sons, né? Os cantos das aves. E aqui vale a pena ler esse pedacinho. Eu tenho que deslocar aqui a barra de ferramenta para eu ler. Às 6 horas da manhã, claridade da madrugada. O sol ainda não saiu, está clareando agora, saindo, romper da aurora. Perto de nós, o rolo grosso, enorme, rolo reto, da bruma branca, fumaça. Desce da bocaina pela baixada. Sobe ele o outeiro que marca o nascente. Grandes nuvens alaranjadas que a certa hora se mudam para azuis, mas sobre elas o céu se torna difuso com laivos cor-de-rosa extensos. São agora riscos grossos, imensos, irradiados e aumentação dos raios do sol. Maiora a claridade. Eu acho, para vocês terem uma ideia, durante esses 19 dias de viagem, Guimarães Rosa notou todos os dias a aurora, todos os dias o crepúsculo, e nunca era igual. Então, essa concepção que a natureza está em processo contínuo de movimento, né, é fundamental, não só nesses registros dessa viagem de 52, mas na obra, o tempo todo a natureza é um personagem que vai em ciclos acompanhando toda a vida de outros personagens. Um exemplo muito claro dessa transformação da natureza, integrado com a transformação de uma pessoa humana, é o conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que está em Sagarana, que é uma escrita bem anterior a essa viagem. Mas, para vocês terem uma ideia como é que essa ideia da natureza como personagem vivo, em constante movimento e em transformação, é uma marca de Guimarães Rosa.
Aqui também você vê que eu falei dessa biossociodiversidade, ele anota, toco no violão para o lado, 2 por 1. E uma quadrinha de agosto para setembro é tempo de uma ema gemer, é tempo de quem ama padecer. Então, toda a convivência dos vaqueiros durante essa viagem de 52 está registrada nessas cadernetas. Então, pessoal, todo esse material que ele anotava à mão da viagem 52, ele datilografava e foi publicado em 2011, e essas é um facsímile de toda a boiada 1 e boiada 2, como o próprio Guimarães Rosa denominou, e juntamente com a publicação do facsímile tem 2 artigos, um da Sandra Vasconcelos e outro de minha autoria. E grande parte desse material das anotações está recriada em 2 livros importantes que foram Corpo de Baile e Grande Sertão Veredas, publicado em 1956. Daqui para frente, eu vou buscar trazer para vocês como que ele aproveitou essas anotações que é uma recriação do seu olhar da natureza, dessa biodiversidade do Cerrado, desse sertão mineiro, como ele vai reinventar essa natureza na sua obra. Então, essa questão do real e do imaginário vai sendo a mediação, vai se dialogando, né? E eu vou começar aqui com o gavião, que é uma ave muito presente no cerrado, né? Muito presente nas veredas. Um pinhé se aproxima gritando: pinhé, pinhé, pousa no morão esteio, dentro de um sol fulgurante, a vaca andando com o pinhé nas costas. Então, ele está registrado isso na caderneta, no dia 20 de maio de 1952. Quando eu mudo aqui essa barra de lugar, ela não corre, não está correndo agora. Alô? Oi, professora, perdão, pode repetir? Bom, foi. Foi. E aí vai o Pinhé. Era um transvale com cerradão de altas árvores, o que enjoava, mas lisas, no meio daquilo, às vezes, umas várzeas de brejo, verdoengas, feito recanto oásis. Olha como é que ele está falando da vereda aí, ó, né? As várzeas de brejo, verdoengas, feito recantos oásis. Touros, mais suas vacas se viam pastando num ponto ou noutro. A toda hora, um gavião voante, sempre gaviões, sempre o bado. Pinhé, pinhé. Outro gavião que ele anota, gavião é muito presente nas anotações da viagem 52, é o gavião pé de serra. E ele fala: os trechos daqui em diante, eu estou adotando a seguinte técnica de usar em negrito para mostrar que é a parte que está presente nas anotações da viagem 52. Então, como é que elas foram recriadas no conto Uma História de Amor, de Corpo de Baile. Daquelas brenhas sai o gavião pé de serra, que é o maior de todos, roxo escuro, peito branco, muito grande, unhas grandes, se diz que é águia. E esse gaviozão, ele roda por Gerais, por Baixio, mas mora mesmo no pé de serra, em paredões de montanha. De lá vem voando o corpo todo cheio de ar. E, pois, aquele João Urujo, por um assombroso, conseguira ter informação da festa. Repare que esse negrito, né, que está presente na anotação de 1952, ele descreve o gavião, o tamanho do gavião, a cor do tamanho, detalhes de partes do corpo, as unhas, se é águia ou não, o comportamento, onde ele vive, o comportamento desse vivente. E ele vai fazer uma associação entre o bicho com o humano.
que é no personagem João Urugem. Oi, o João Urugem de 4 patas, de sombrio, com todas as mãos no chão. O João Urugem, que nunca ninguém enxergava no normal, tinha ido viver sozinho no pé de serra, onde o urubu faz casa nas grotas e as corujas escolhem sombra, onde há monte de mato, essas pedras com limo muito molhado. João Urugem fedia a mijo de cavalo. João Urugem sentava no chão, punha as palmas da mão abertas, encostadas em terra, que nem para se esquentar ou esfriar. Ele não sabia mais falar corretamente com os outros. João Urugem conversava com os entes do mato do pé de serra. Isso, olha, o João Urugem é um pouco esse gavião pé de serra e também pode ser o urubu, porque ambos vivem nas altitudes, né? Então, assim, a reinvenção do João, do gavião do pé de serra, no João Urugem. E o João Urugem reinventado no gavião pé de serra. Quer dizer, o real e o imaginário, o real e o fictício ali. Está custando a passar aqui, viu, gente? Outra ave muito presente no Cerrado, que Guimarães Rosa faz questão de registrar nas cadernetas, é a rolinha fogo-pagô. E ele escreve, para vocês terem uma ideia, nessas anotações de viagem de 52, ele marca a presença da rolinha fogo-pagô mais de 9 vezes, sempre em horários diferentes, para mostrar que ela canta o dia inteiro. E ele vai escrever no conto, vai aproveitar essa informação e nas copas do arvoredo, a rolinha fogo-pagô pregueava seus ninhos. A rola fogo-pagô cantava continuado o dia, mesmo na calada do calor, quando dormiam os outros pássaros. Seu canto sabe sempre se fingir de longe e ela está perto. Então, essa presença constante da rolinha fogo-pagô. E tem um aspecto relevante aqui também nesse, além dele descrever aonde ela está, a rolinha é uma grande costureira. Ela pregueava seus ninhos. Então, eu acho isso muito bonito, né? Esse jeito poético e correto, porque é muito interessante, porque o Guimarães Rosa era um grande observador, desde a mais tenra idade, como eu já disse, na infância, a relação com o mundo natural de muita proximidade, mas ele era também um grande estudioso, como eu já disse. E como é que ele, a acuidade dele de percepção dos sons, dos cheiros, das cores, está presente nas anotações de 52 e na obra inteira. E de forma com um conhecimento impressionante, mas só que ele ultrapassa esse naturalista nato. Ele vai muito mais além. A natureza, para ele, é um mestre de transcendência. Brancos, forte, chilro. Pairar e pousar, exibicionista, chilro estala, é baio e preto. O anel preto no rabo termina seu claro chilro, estalo com chorró variado, que às vezes muda fino, xoxorreia. Essa anotação da viagem vai aparecer a outros lugares, o Geg nem sempre sabia ir. Errava o caminho sem erro e se desnorteava devagar. Levavam-no a qualquer parte e recomendavam que marcasse atenção. Então ele ia olhando os entrecinados, forcejando por guardar de cor
onde tinha aquele burro pastando, mais adiante, um monte de bosta de vaca, um anu branco, chorró, chorroreia, cantando no ramo da cambarba. E uma outra passagem que eu acho muito simpática é a Nhorinhá, que é uma prostituta de Grande Sertão Veredas que Reobaldo tem contato. Ele descreve que ela tinha um lenço curto na cabeça, feito crista de anu branco. Então, a presença dos animais para caracterizar os personagens humanos é frequente na obra de Guimarães Rosa. Essa intimidade, muita proximidade com o mundo natural, né? Assim como o calendário que permeia a vida, né? Não se fala nas horas, apesar do Guimarães Rosa anotar na Viagem 52 as horas do seu relógio de pulso, mas, ao mesmo tempo, toda a vida do sertão mineiro é mediatizada pelos sinais naturais da natureza, as auroras, o crepúsculo. Então, vocês estão ouvindo aí o som do anu xoxorreia. Um outro pássaro muito significativo nas anotações da Viagem 52 é o pica-pau de cabeça vermelha. E ele vai ser recriado na novela Buriti, e lá está. Portanto, havia uma mulher no Buriti Bom, Maria da Glória, como Miguel e Hugo Alberto Gaspar ficavam a ver. Quando passava um pica-pau de cabeça vermelha em seu voo de arranco, que tatala, dando impulso ao corpo, com ambas asas, ganha velocidade, altura e plana. Perde-as de novo e se dá novo ímpeto, se recobra, bate solta, parece uma diástole e uma sístole, um coração na mão já atravessou o mundo. Eu acho essa descrição do pica-pau, né, em detalhes minuciosos, também traduz quando o pica-pau bate no tronco das árvores em busca de coisinhas para comer, o barulho é tum-tum-tum lá. Esse tum-tum assemelha muito o tum-tum do nosso coração em funcionamento. E aqui, esse pica-pau vai representar a relação amorosa que tanto Miguel quanto Diogo Alberto sente pela filha do Liodoro, que é Maria da Glória. O encantamento é de tal ordem que é como o voo de um pica-pau, né? O coração na mão. É essa representação do amor através do pica-pau, né? É muito poético, né? E também de um conhecimento primoroso do que vem a ser a ave, né? E aqui eu vou fazer um parênteses, essa sequência de pássaros, para trazer a árvore genealógica do dono do Buriti Bom, que é a fazenda, e que faz parte do conto Buriti, que está em Corpo de Baile. O dono é o Leodoro Maurício Faleiros. E a mãe do Leodoro chama Maurícia, e o pai Faleiros. Maurícia é o gênero da palmeira do Buriti, que chama Maurícia flexuosa. E o Buriti, como eu mostrei na primeira foto, imponente, teso, roliço, ele tem essa ideia é um símbolo fálico, né? Daí o pai chamar Faleiro e a mãe chamar Maurícia. E desse casamento nascem dois filhos, André e Liodoro. Então, Liodoro vai ter da mãe o Maurícia, e do pai o Faleiros.
E o primeiro nome dele, Liodoro, que está relacionado a Heliodoro, ou seja, o Sol. E nós vamos, à medida que vamos lendo a novela Buriti, nós vamos entendendo que ele é o centro, não só o proprietário da fazenda Buriti, mas ele é o centro do romance, onde em volta dele gravitam várias mulheres. Então, o Liodoro é a palmeira macho, e ele casa com uma palmeira fêmea, que é a dona Vininha, porque a palmeira produz um vinho, daí a palavra vininha. Nada em Guimarães Rosa é à toa, gente. E desse casamento nasce 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. O nome Irvino vem Vininha, Vino. E Ísio está ligado a Liodoro. E nasce o Sol, que é representado pela Maria da Glória, e a noite, né? O Sol, o dia, e a noite, a Maria Beú. Ambos casam, né? Irvino casa com Leandra, que acaba separando dela, ela vai para a fazenda, e é uma que vai gravitar em torno de Leodoro. E Ísio casa com Digina. Tanto Leandra como Digina são plantas, são, são femininas. Ísio, palmeira, macho, Irvino, palmeira, macho, Leandra, palmeira, fêmea, e Digina, palmeira, fêmea. Apesar de a Leandra ser uma outra planta e a Digina também, mas eu quero mostrar esse sentido do gravitar, né, em torno do Liodoro, que representa aí o sol, né? Como uma palmeira macho. E para ter o buritizal, você vai ter que ter palmeiras fêmeas e palmeiras machos. Então, voltamos agora à Mãe da Lua, que grita de noite. Foi, foi, foi. Todas as anotações do Guimarães Rosa estão impregnadas das onomatopeias. E à medida que a gente vai lendo essas anotações da Viagem 52, você transporta para o sertão. E aí você escuta os sons, vê as cores, os tamanhos, os cheiros. Então, é uma viagem também de ordem sinestésica. Você parece que é transportado, à medida que vai lendo, para o sertão que está sendo reinventado nas anotações de Guimarães Rosa. Em Grande Sertão Veredas, essa Mãe da Lua vai aparecer, assim como também vai aparecer em Buriti. Além de reproduzir onomatopeicamente o canto da Mãe da Lua, ele vai escrever que gemia nas almas. Então era que alguma parte a lua estava se saindo, a Mãe da Lua pousada no cupim fica mirando apaixonada, abobada. A Mãe da Lua suspira, dá grito, geme, ela mira, se apaixona de uma forma abobalhada para a Lua. Então, assim, é mais do que um pássaro, né? É um ser animado. E olha a riqueza de detalhes. E quando a gente vê a Mãe da Lua pousada mesmo nos mourões, parece que ela está mirando apaixonada para a Lua. Outra passagem, em Buriti. O silêncio entorna os barulhinhos todos num, que na gente amortece os ouvidos. E passa por cima, engrossa um silêncio outro, que é a massa de uma coisa. Mas a Mãe da Lua, se vê mesmo uma estrela caindo com fogo rastro, ela grita: foi, 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 foi. Eu acho isso de uma beleza tamanha, porque, olha só, o silêncio entorna os barulhinhos todos num. O silêncio amortece os ouvidos.
né? Engrossa um outro silêncio. Uma, o conhecimento das aves e como é que ele registra, descreve, transcende né, a natureza. A coruja, muito presente também no cerrado, ele vai descrever na boiada e vai aparecer muito forte em vários contos de Guimarães Rosa. Eu selecionei este campo geral. Ele descreve, era uma coruja pequena, coruja batuqueira, que não faz ninho, botava os ovos do cupim velho e gosta de ficar na porta, no buraco do cupim. Quando a gente vinha, ela dava um grito feio, um barulho de chiado, ui, ki, e entrava no buraco. Essa parte toda está na boiada, durante o período que ele está acompanhando os preparativos da saída em comitiva com os vaqueiros. E aí ele recria e continua. Por perto só se viam as cascas dos besouros comidos, ossos de cobra, porcaria, e ninguém não gostava de passar ali, que é perigoso, por ter espinhos de cobra com os venenos. Então, olha o conhecimento que ele tem da coruja, ele sabe que tipo de coruja que é, se ela nidifica ou não, onde que ela nidifica, onde que põe os ovos, qual o comportamento dela, né? Qual que é o canto dela, o que que ela come, né? Tudo correto, como besouro, como cobra, né? Porcaria. E, e por que que ainda sinaliza por que que o perigo aí, né? Ela, em nenhum momento ele está falando aí do agouro, mas né, também tem essa imagem. Então, assim, o ouvido musical do Guimarães Rosa é impressionante. A onomatopeia corresponde exatamente ao som que a ave faz. E é muito interessante que ele, jovem, aprendeu violino, tocava violino, mas só que não deu continuidade. Mas ele tem essa acuidade auditiva de uma sensibilidade tamanha, e várias vezes ele vai mencionar essa facilidade, como a gente vai ver agora nas siriemas, campainha e falsete, né? E ela canta cau, 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 e canta em seriadas, né? A siriema é considerada a rainha do cerrado, né? Porque ela tem esse tupete, nessa coroa, né? No outro dia de manhã bonito, o sol chamachando, estava dado lindo gril-gril das maitacas, no primeiro, segundo, terceiro passar delas, para os buritis das veredas. Por qualquer coisa que não se sabe, as sirimas gritaram, morra abaixo, morra acima, quase bem uma hora inteira. Então, assim, você lendo, né? Esse aqui é o Nhambu. Zito, que é um dos vaqueiros, ele anota muitas conversas com os vaqueiros, o que, que os vaqueiros contam, muitas dessas aves é vista, observada, outras não, vem do conhecimento popular dos vaqueiros, que ele vai registrando. E aí tem uma passagem que ele anota o vaqueiro Zito e escreve: dos que eu divulgo, conheço, ovos de pássaro é só perdiz do Iambu e do Anu. E ele vai usar em campo geral, quando a vovó Isidra vai enfeitar o oratório, ele vai pôr lá os ovos de Iambu. De dentro, para enfrentar os santos do oratório, tinha um colarzinho de ovos de Iambu e passo preto, enfiados com linha. Era entremeado, doutro e dum, um de Inhambu, um de passo preto, depois outro de Iambu, outro de passo preto. O de passo preto era azul claro,
se descorando para verde, e o de ambu, cor de chocolate clareado. Então, assim, também o aspecto religioso, como parte dessa cultura mineira, né, está muito presente na obra, e a presença da natureza, essa grande intimidade com o mundo natural. O pai do Guimarães Rosa era caçador, e ele sempre correspondia com o pai, pedindo, dando detalhes, informações sobre a caça e tudo mais. E ele escreve também anotações que os vaqueiros vão dando sobre caçar tatu. E a parte que está em destaque é o registro do vaqueiro, que ele vai, do vaqueiro da viagem 52, que ele vai recriar em Campo Geral. Depois, outra ocasião, não era peva, era um tatu-galinha, o que corre mais, corredor, funga quando o cachorro pega. Pai tirava a faca, punha a faca nele, chuchava. Ele chiva, Jesus, Jesus. Estava morrendo, ainda estava fazendo barulho de unhas no chão, quando entra em buraco. Essa onomatopeia é muito interessante, porque se a gente fala bem do jeito mineirês, né? Ele chiva, Jesus, Jesus, é Jesus, Jesus. É como se o tatu, galinha, estava clamando, né, para a sua sobrevivência, para não ser sacrificado. Então, assim, como que é, transparece, né, essa relação amorosa. Guimarães Rosa, detestava matar os bichos. Ele era apaixonado pelos animais, né? Tanto que ele tinha vários gatinhos em casa. Além de ter vários gatinhos, ele tinha vários livros sobre aves, sobre gatos. Bom, e agora eu vou só falar muito rapidamente sobre um pouco do Grande Sertão, como essas anotações da Viagem 52 foram recriadas. E vou tomar como exemplo o Rio de Janeiro, que é um afluente do São Francisco, e esse rio é muito importante, que é onde o menino Baldo vai encontrar com outro menino que pita um cigarro, que ele não sabe quem que é esse menino, que a gente sabe depois, que é o Reinaldo, né? E esse Rio de Janeiro, ele é fluente do São Francisco. E o Rio de Janeiro é um rio de águas claras, ele descreve o porto, isso tudo está presente na boiada, porque a fazenda da Sirga ficava exatamente perto do de Janeiro, que é como a gente fala o nome do rio. E o Rio São Francisco já é de águas turbulentas, maior, né? Então, aqui, nesse de Janeiro, que dá o primeiro encontro do Baldo, que é o Rio Baldo, com o menino, que a gente sabe depois que ele vai ser o Reinaldo de Adorim. E essa longa travessia, o Rio São Francisco, vai representar muito a travessia de Riobaldo, daí o nome Riobaldo. Ele flui, né? Como é que ele vai navegar, como é que vai ser a sua transformação, a sua travessia ao longo, desde o primeiro encontro até tornar jagunço e assim por diante na história do Grande Sertão Veredas. Eu quero chamar a atenção ainda no slide anterior, o nome do córrego, de Janeiro. De Janeiro é o primeiro ano, é o primeiro mês do ano, é o mês que inaugura algo novo. E ali está inaugurando o encontro dos dois meninos e está inaugurando também um ritual de passagem do menino para a adolescência. E tem toda uma conotação de uma beleza poética tamanha, é que o menino Reinaldo chama o Riobaldo para um passeio de canoa. E a mão é um elemento corporal muito presente. O corpo, né, do rio também tem mão direita e mão esquerda. Então, a mão do menino e a mão do rio
estão integradas, né? O Reinaldo está integrado com o Riobaldo, tanto que os dois têm o nome Aldo, né? Reinaldo e Riobaldo, né? Então, e a mão é muito importante, né? É a mão que faz essa passagem do menino para a adolescência, da descoberta do corpo. E mais adiante, na travessia, ele vai encontrar esse menino, perde o contato completamente desse menino e vai encontrar, por acaso, na casa do Malinácio. Depois o menino já é grande, já é um rapazinho, e nesse encontro eles vão atravessar o córrego do Batistério, e aí que ele vai saber que esse menino chama Reinaldo. E o menino vai saber que ele chama Riobaldo, que até então eles não sabiam o nome. E, mais uma vez, esse córrego do Batistério existe, né? E não é à toa que Guimarães Rosa decide essa trama dos nomes no córrego do batistério, que vem ser o batismo, né? A identificação pelo nome, né? Até então era só menino, agora é Reinaldo e Riobaldo. E mais adiante, outro encontro significativo, eles estão levando uma série de armas para o Joca Ramiro, e ele vai ter um encontro na Barra do Guaicuí, que é onde o Rio das Velhas vai encontrar com São Francisco, que é chamada Guararavacã do Guaicuí, onde tem essa instância de pássaros. E lá, por incrível que pareça, esse pássaro não faz parte da anotação da viagem de 1952, que é o Manuelzinho da Croa. Então, o Riobaldo fala, mas o melhor de todos, conforme o Reinaldo disse, que é o passarinho mais bonito e engraçadinho de rio abaixo e rio acima, o que se chama Manuelzinho da Croa. Até aquela ocasião, eu nunca tinha ouvido dizer de se parar apreciando por prazer de enfeite a vida mera dele, pássaros, em seu começar e descomeçar de voos e pulsação. Aquilo era para se pegar a espingarda e caçar. Então, esse depoimento mostra a importância. O Reinaldo, né, nesse momento, na Guararavacã do Guaicuí, ele vira para o Riobaldo e falou: olha, Riobaldo, quando a gente estiver pertinho, só nós dois, você pode me chamar de Diadorim. E Diadorim vai ser o mestre iniciático do Riobaldo para o mundo natural. Até então, ele não botava reparo, nem no de Janeiro ele botava reparo, ele nunca tinha reparado as florzinhas no de Janeiro, quando ele encontra o menino, e os bichos cágados que estavam lá no de Janeiro. Então, ele nunca tinha reparado, ele só ia ali no de Janeiro para pagar a promessa que a mãe tinha feito para ele curar de uma doença, né? Ele fazia esmola para pagar a promessa, para mandar o dinheiro para Bom Jesus. E lá também no Guararavacã do Guaicuí, ele começa a descobrir o mundo de um outro jeito, fazer a travessia do de Janeiro para o São Francisco, né? Essa travessia ao longo da vida do Riobaldo, as descobertas e a mão, né? A mão do Diadorim como mestre iniciático para ver o mundo numa outra perspectiva, né? E aí está o Manuelzinho da Croa. O som está muito baixinho, não consigo aumentar. Espero que vocês possam escutar. O Manuelzinho da Croa, ele é Manuel da Coroa, porque quando tem a vazante no rio, né, forma essas coroas de areia e lá ele deposita os ovinhos. Então, aqui tem o casalzinho, os filhotinhos. Não está essa anotação na viagem de 1952. A referência que eu encontro do Manuelzinho da Croa
é no diário de viagem do Richard Burton, que foi embaixador da Inglaterra no Brasil no século XIX, que ele faz uma viagem de canoa de Sabará ao Atlântico. E lá pelas tantas, ele, num rodapé, ele fala que avistou um passarinho que chamava Manelzinho da Croa. É a referência que eu encontrei do nome. Então, provavelmente, Guimarães Rosa, que era um leitor contumaz, ele deve ter lido os diários dos naturalistas do século XVIII, né? E deve ter lido o Richard Burton, porque é lá que eu encontrei a única citação até hoje do Manelzinho da Croa, porque na viagem de 52 não tem nenhuma menção a essa ave. E ele vai descrever essa ave, e a descrição traduz muito essa relação amorosa de Reobaldo com a Diodorinha, porque é no Guararavacã do Guaicuí, né, na beira do rio, que ele vai descobrir o amor que ele tem por Diodorinha. Então, o casal de Manelzinho da Croa representa os dois, né? É Formoso próprio, ele me ensinou. Do outro lado tinha vargens e lagoas. Para ir para os bandos de patos se cruzavam. Vigia como são esses. Ele olhava e me sossegava mais. O sol dava dentro do rio, as ilhas estando claras. E aquele lá, lindo, era o Manelzinho da Croa, sempre em casal, indo por cima da areia lisa, eles, altas perninhas vermelhas, esteiadas, muito atrás, traseiras, desempinadinhos, peitudos, escrupulosos, catando suas coisinhas para comer alimentação. Machozinho e fêmea. Às vezes davam beijos de biquim-biquim, a galinholagem deles. É preciso olhar para esses com todo carinho, o Reinaldo diz. Então, esse exercício, né, de observação é um exercício que representa uma travessia interior. É um exercício do seu sertão. Você olhar o outro, né, como um ser vivente como você, diferente, mas que partilha a natureza. Não era para caçar, não era para matar. E outra relação amorosa, eu já falei da Inhorinhá, que foi uma prostituta que Reobaldo teve o contato, que tinha o lenço como anu branco, o Diadorim, e uma outra, que é a Otacília, com quem o Reobaldo casa, que tudo acontece nessa fazenda Santa Catarina, e eu volto de novo para as anotações de 1952, que um dos pousos da viagem da comitiva de 1900 passou por essa fazenda, e o Guimarães Rosa faz anotações belíssimas, né? Aí está o seu Wilson, que é filho do Pedro Mendes, que é hoje, né? Essa foto foi 2023, que é hoje o herdeiro dessa fazenda. A fazenda está bem deteriorada, mas conserva ainda muita coisa bonita. Inclusive, em 2023, nós fomos nessa vereda que o Guimarães Rosa descreve de uma forma maravilhosa, que é 12 horas e 20 minutos. Costeamos bela, larga vereda, a mais bela, com buritis grandes e meninos, verde, amarelo, oiro. Neles o vento zumbi, as folhas altas, erectas, se dedeiam. Vários leques, cada um. Sofrer, é um pássaro, viu, gente? Amarelo e preto, um bando deles nos buritis. Isso ele escreve 21 de maio de 1952, e ano passado, essa vereda estava completamente seca, com a longa estiagem, com essas mudanças climáticas em curso no mundo inteiro. Nós encontramos em 23 muitas maritacas, muitas araras, né, inclusive nidificando nos estirpes mortos das palmeiras. E eu acho esse trecho de uma beleza, porque ele considera a palmeira um ser vivo, né? E mostra a idade, né? Tem os meninos, tem os grandes, tem as cores,
não é qualquer amarelo, é amarelo oiro, né? O vento, essa integração do vento com a água, com a terra, né? E o vento em diálogo com as folhas lequiformes, como se fossem dedos, e elas se dedeiam, elas se dão as mãos, né? E aí vem essa cantoria com os pássaros sofrer, né? Fazendo a algazarra no Buriti. Então, é uma viagem sinestésica, e nesse universo, né? Tem da fazenda, ele registra uma flor que ele acha que é um caeté, que é chamada Casa Comigo, ela é branca, muito, parece um lírio e é muito perfumosa. E essa flor vai ser representada metaforicamente como um elo entre Reobaldo e Otacília no Grande Sertão Veredas. Ele escreve que tinha lá na fazenda um canteirozinho de jardim com escolha de poucas flores, das que sobressaíam. Era uma flor branca. Que fosse caeté, pensei, parecia um lírio, alteada e muito perfumosa. E essa flor é figurada, o senhor sabe, morada em que tem moças, plantam dela na porta da casa da fazenda. De propósito, plantam para a resposta e pergunta. Eu nem sabia, indaguei o nome da flor. Casa comigo, Otacília baixinho me atendeu. Agora, se fosse a Inhorinhá, ela ia responder. E ele escreve, dorme comigo. E quando ele perguntou para Diodorim falou assim, é Liro, Liro. E agora eu abri com a vereda, estou fechando com a vereda, e não podia deixar de fechar com os versos do João Henriques Ribeiro, o Zito, xará do nosso João Guimarães Rosa, participante da comitiva, pouco conhecido, todo mundo fica só falando no Manuelzão, que foi o capataz, mas o Zito foi uma pessoa que acompanhou muito Guimarães Rosa, conversou muito com ele, ia sempre na culatra, era o tocador de berrante, era o cozinheiro e era o que escrevia versos. Ele fez mais de 40 versos descrevendo essa viagem de 1952. E para encerrar, eu trago um dos últimos versos. Adeus, João Rosa. Até o dia da manhã. Não despediu da cabocla, mas despediu do Tarzão. Doutor João Rosa foi-se embora, despediu do cozinheiro, nós voltamos para a Sé, ele foi para o Rio de Janeiro. E se vocês tiverem mais interesse, está aí a capa do meu livro, que é publicado sobre essas notações de 1952. Ultimamente eu tenho me dedicado agora a fazer esse gotejamento das notações com as obras. E eu fiz junto com uma colega querida, que é a Sara Lana, eu fiz o diário sonoro de toda essa viagem. Nós fomos nos lugares, acompanhando, fazendo toda a pontuação em GPS e gravamos só os sons, que é uma marca muito presente nas notações de 52. E à medida que você vai clicando na vaquinha, você vai vendo o roteiro e vai vendo os sons. Então, tem sons das águas, tem sons dos ventos nas palmas do Buriti que se dedeiam, tem os aboios de vaqueiro, tem o som da Fogo Pagou, do Pica-Pau e assim por diante. Então, eu pus aqui o contato, né? Está hospedado no site da Sara, que é minha colega, e vale a pena ouvir, de preferência com headphone, que são muito sutis os sons. E agradeço imensamente a presença e a paciência de todos vocês. Desculpe que eu acabei passando um pouquinho. E, mais uma vez, muito obrigada a todos. Parabéns, professora, maravilha. Muito obrigado, professora Mônica. Escutar a professora Mônica é uma experiência sinestésica, muito prazerosa, muito gratificante e também inquietante, trazendo, né, esse tema tão urgente, dado esse contexto todo esse contexto de crise climática,
que nós vivemos, esse período que muitos chamam de antropoceno, mas também é um termo problemático. E aí eu queria dar abertura, Mônica, primeiro te agradecendo pela fala maravilhosa, todo mundo está aqui se deleitando no chat, comentando quão prazerosa é essa experiência de te escutar. As imagens deu tudo certo, foram maravilhosas, deu para escutar, deu tudo certo. Eu queria te perguntar, Mônica, considerando que você é uma profissional que circula por diferentes áreas do conhecimento, como você vem da biologia, trabalha com a literatura e com a educação, ah, quais são os caminhos, as veredas, que o Rosa poderia nos indicar, para a educação, considerando todo esse legado dele em relação a essa relação de ligação do ser humano com a natureza, como é que o Rosa poderia nos ajudar na educação para a gente aproveitá-lo melhor na educação brasileira e na educação latino-americana? Olha, eu tenho até um artigo publicado sobre isso na revista Presença Pedagógica. Mas, primeira coisa, importantíssimo, nós não conhecemos a natureza da qual nós fazemos parte. E não conhecemos, não valorizamos, não respeitamos. Para começar, que a gente acha que a água é um recurso natural, que a natureza é recurso natural, que nós, seres humanos, somos recursos humanos. Então, essa visão do outro como mercadoria, seja ser humano, ou seja, o outro, né, o mundo natural, da qual nós fazemos parte, é um grande equívoco. Nós temos que mudar nosso paradigma radicalmente. Se a gente continuar assim, vamos dar, como dizemos aqui em Minas, cada vez mais com os burros na água. O Guimarães Rosa, ele nos estimula a conhecer, né? A conhecer o Cerrado. As pessoas acham que o Cerrado é inóspito. Por isso que eu insisti muito nessa biodiversidade, que não é só de fauna e flora, mas é cultural, né? Assim como também acha que a Caatinga é um ambiente inóspito, violento, árido. Não! O Cerrado é um dos biomas de uma intensa riqueza que nós não conhecemos. Nós não conhecemos sequer a árvore do nosso país, que é um pau-brasil. Eu pergunto para todo mundo, quem conhece o pau-brasil? Onde tem pau-brasil na sua cidade? Ninguém sabe, ninguém nunca viu. E a cidade tem pau-brasil. Outro dia um jornalista que me perguntou, professor, onde tem pau-brasil em Belo Horizonte? Eu falei, um punhado de lugar, eu te acompanho. Então, a gente não conhece, não conhece a árvore que está plantada na porta da nossa casa, a flora, a fauna, da onde que vem a água que nós utilizamos na nossa casa, para onde que ela vai. Então, assim, todo o processo educacional, ele é desvinculado do nosso cotidiano, né? Parece que a natureza está fora, é outra. A água deve ser de outro planeta, né? A planta deve ser de outro planeta, porque a gente não conhece. A gente não conhece os bichos, as plantas. E isso que é muito bonito no Guimarães Rosa, porque ele conhece, ele estuda, ele aprofunda, ele traz isso para a literatura dele, mas ele traz não como cenário, não como ilustração, não para fazer uma figuração, não para mostrar uma coisa bizarra ou excêntrica, mas para mostrar que a riqueza da nossa natureza, a riqueza do Cerrado, a riqueza da nossa cultura, né? E ele consegue fazer isso, porque toda a leitura do diário de 1952, como de toda a obra do Guimarães Rosa, é sinestésica. Eu canso de falar para as pessoas, leia Guimarães Rosa em voz alta. É como parece que você se transporta para aquela zona onde acontecem os episódios narrados, né? Então, assim, ele tem conhecimento, ele valoriza a ciência, ele valoriza, respeita e
e transcende, ele vai além, porque ele transcende. A natureza, para ele, é um ser animado, é um personagem. Isso é muito bonito. Eu falo que eu, como bióloga, passei a olhar o Guimarães Rosa, ou melhor, passei a ter uma relação com a biologia completamente diferente, né? Eu não sou o centro do universo. Essa visão antropocêntrica, ela destrói muito a possibilidade da gente conhecer o outro, seja ele água, né? Seja ele terra, seja ele o ar. A gente não olha para o céu, né? Nós estamos amanhã é lua cheia, né? A gente não olha para o céu, a gente não consegue ler, né? A gente não consegue ler o Paulo Freire tinha um negócio tão bonito que ele falava que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, e a leitura da palavra deve nos possibilitar reler o mundo. Nós não lemos o mundo, lemos a palavra, mas somos analfabetos para a leitura do mundo natural. E eu acho que o Guimarães Rosa traz isso como uma força poética muito bonita. Mas não adianta a gente falar que Guimarães Rosa é lindo, bonito, ai, que coisa linda, que poesia. Não, ele quer, sabe o que que ele quer? Ele escreve isso. Eu quero um leitor ativo. Eu quero tirar o leitor da sua inércia mental. Isso está escrito. Guimarães Rosa escreveu isso. Eu quero que minha obra tire o leitor da sua inércia mental. Nós precisamos sair dessa inércia. A educação, ela tem que estar colada, tem que ter identidade com as pessoas. Quem está no Sul, você que está no Ceará, a educação tem que falar das coisas aí do Ceará. Bravo, Mateus professor. está no Rio Grande do Sul, falar das coisas do Rio Grande do Sul, entendeu? A gente não conhece. E, e ver que essa chuva ou essa seca é resultado da nossa relação. Não é que está chovendo mais ou chovendo menos, né? Claro que a intensidade é uma coisa que é o retrato da nossa relação com o mundo natural, né? Nós estamos destruindo mesmo. Eu falo que daqui a pouco nós vamos conhecer o sertão só na obra de Guimarães Rosa. Aqui em Minas é tudo agronegócio. Destruiu o cerrado. E outra coisa gravíssima, as veredas não são protegidas, gente. E mais, a caatinga, só 2% da caatinga está em unidade de conservação. A caatinga não é protegida. E a caatinga é belíssima. As pessoas têm uma visão equivocada, acham que a caatinga não tem nada. Porque a caatinga é regida pelo ciclo da natureza, o ciclo das chuvas e o ciclo das secas. Você vai na seca, você vê, você acha que a árvore está morta, a árvore não está morta, não. É, Você desculpa, eu acabo me entusiasmando, porque não, mas a e é educação é. uma. Eu vivo aqui próximo a Caatinga, é uma experiência mística mesmo, visitar o sertão aqui, que não é, é diferente do sertão mineiro, é mais seco ainda, né? E realmente é fascinante toda essa transformação. Eu queria lembrar o pessoal que está assistindo que a lista de chamada, lista de presença, já foi disponibilizada aqui no chat para vocês encontrarem. Foi às 19h40 que foi publicada. Agora eu passo a palavra para o meu colega Matheus, que também gostaria de fazer uma questão para a professora. Sim, eu acabei de disponibilizar a lista de presença novamente ali no chat e dando continuidade, eu parabenizo a professora Mônica pela apresentação feita. A gente estava pulando ali de alegria no chat, falando como foi bela a apresentação da senhora. É muito boa essa resposta que a senhora deu. Agora, aqui em Porto Alegre, em maio do ano passado, teve aquelas enchentes horrorosas, que a gente pode até dizer que os rios agora circulam pelas ruas com duas margens. E semana passada teve 40 minutos de chuva novamente e, e alagou tudo de novo, e isso no Brasil inteiro. Acontece. Professora, é, a minha pergunta para a senhora vai no sentido dos conceitos de natureza, de meio ambiente, que a senhora aborda na sua tese, no seu livro, onde tem um entendimento de que ou o ser humano se vê fora da natureza,
e maior que ela ou dentro dela. Ah, a senhora, lendo O Grande Sertão Veredas, a senhora consegue fazer algum apontamento de alguma passagem do antinatural ali, da antinatureza? E isso vai, a gente pode explorar o Brasil profundo, que o Rosa pode tentar representar ali, acaba representando, com indícios da modernização material, o avanço do capitalismo já naqueles tempos e todo os problemas que esse capitalismo traz para a gente. O, o Matheus, duas coisas. Primeiro, de Porto Alegre, eu acho que Porto Alegre, onde que ela está situada, né, ela ocupa uma área importante nas cheias, né? Então, o uso e ocupação do solo em Porto Alegre é muito responsável pelos acontecimentos catastróficos, né, de maio, porque aquela área é a área que pertence ao Rio, né? E ali pertence a Guaíba, né? E depois ele é estrangulado, né, para chegar até o mar. E, e isso é tanto que tem as comportas, né? Independente se elas foram, é, é, estavam sem manutenção, algumas não funcionavam, mas só de ter comporta já percebe que ali era uma área do rio que a gente vai tomando, né? Assim como o eucalipto está tomando as veredas, né? Secando as veredas, o milho, né? Para vocês terem uma ideia, o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, ele é rodeado do agronegócio, né? Sem nenhuma zona de amortecimento. Agora, em relação à obra do Grande Sertão Veredas, o capitalismo ali, quando você fala, não é uma coisa presente, é uma época histórica que é anterior, né? É ainda um Brasil muito rural, muito patriarcal, da época dos coronéis, né? A ausência do Estado nessa região centro-oeste de Minas, né? E como o Estado estava ausente, os coronéis, não necessariamente como uma patente militar, mas seriam os proprietários de terra, né? É muito um patriarcado. Mas eu não. E ali que forma-se os bandos de jagunço e tal. Mas eu a natureza em Grande Sertão Veredas, ela é transbordante. Eu vejo ela assim, não vejo ela muito um personagem muito vivo, muito ativo. Tem cenas, por exemplo, as cenas quando dos cavalos morrendo, aquela cena é uma cena impactante, né? Que o bando ele é cercado pelo Hermógenes e o tiroteiro mata os cavalos. Aquela cena descrita de tal forma que parece que você está ali no campo de batalha, né? Mas eu não vejo assim nada, mesmo quando eles comem também aquela pessoa, eu não, né, ou as histórias da Maria Mutema, eu acho que tem elementos ali que dá articulado da cultura, né, os casos, né, é, a própria história do país, né, dos bandos, dos jagunços. Ele fala do Antônio Dó também, né, que foi até o tema da abertura do seminário, mas eu não vejo assim a natureza como um personagem. Ela também é um personagem naquela, né, no romance. E é um personagem muito presente, sobretudo, é, na instância de pássaro, são muitos pássaros, né? Esse trecho que eu narrei, um pedacinho de Cordesbuco, está lá em Grande Sertão Veredas, que ele fala da maquiné,
que ele fala da cidade de uma forma muito bonita, né? Quase não tem, são cidades do Centro-Oeste, né? A vida no Centro-Oeste, né? E, e o Rio, né? O Rio São Francisco, de uma importância enorme, né? Porque é a tal da travessia, né? O de Janeiro, quando cai ali no São Francisco, metaforicamente, ele é a primeira travessia, né? A travessia do de Janeiro, sozinho com o Diadorim. Depois, quando eles vão passear de canoa e vão para o São Francisco, que é uma segunda travessia, né? O rio como a mar, ele não usa a palavra margem, Guimarães, é muito interessante, ele usa a palavra mão, a mão direita e a mão esquerda. Então, essa travessia, né? E o importante não é na saída nem a chegada, é a travessia, né? Essa travessia, como é que ela se vai dando, né? Ela não volta atrás, flui, né? Navega, né? E tem vários momentos. A questão do... Eu fiz uma apresentação ano passado só sobre a viagem no Grande Sertão Veredas. E eu faço, inclusive, as transformações que vão ter nos nomes dos dois personagens principais, Diadorim e Riobaldo, né? Porque vai transformando, à medida que ele vai fazendo a sua travessia de menino para adolescente, de adolescente para rapaz, rapaz para jagunço, jagunço para chefe dos jagunços, né? Então, como é que vai se processando isso? E a natureza está ali o tempo todo, fluindo junto, fazendo a travessia junto, sintonizada. Então, a natureza está sintonizada. Essa transformação da natureza acompanha a transformação também dos personagens. Acompanha a transformação de Adorim, acompanha a transformação do Riobaldo. Então, eu vejo muito isso, esse imbricamento, sabe? Mas reforço, não como palco nem como cenário, mas como um personagem. Então, por exemplo, quer ver uma passagem que é muito bonita no Grande Sertão? Toda a morte está ligada à chuva. A morte da Brigui, que é a mãe do Riobaldo, tem uma chuvarada. A morte de Joca Ramiro tem chuva. A morte de Medeiros Vaz tem chuva. Então, a chuva, ou melhor, a água, né, como um processo de transformação, de purificação, né, do profano para o sagrado. O córrego do batistério, não é à toa que vai chamar batistério, onde reconhece os nomes dos dois, né? O de Janeiro, como o primeiro encontro, é o de Janeiro, né? Então, como que ele pensa, Guimarães Rosa pensa, escolhe a dedo minuciosamente os nomes, os lugares, né? E sempre com essa conotação da natureza como um personagem que vai transcendendo, vai levando, né? E a viagem é muito importante, né? A viagem é o deslocamento do que está perto para longe, e à medida que você está longe, você começa a enxergar perto. Então, a viagem é um tema presente em toda a obra de Guimarães Rosa. Você pode pegar a viagem, eu não sei como que as pessoas ainda não fizeram estudo mesmo sobre a viagem na obra de Guimarães Rosa, porque todo conto fala de uma viagem, seja de boi, como do burro, seja de burro, seja de gente, todas têm uma viagem. Cara de Bronze é a viagem do crivo que vai contar depois. Burrinho Pedreiro é a viagem dos burrinhos. Conversa de bois é a viagem dos bois que vão planejar a morte do carreiro. E assim sucessivamente, né? Grande Sertão Veredas é a grande viagem, né? Todas. Corpo de Baile, História de Amor é uma viagem da boiada, inclusive que se encaixa muito com as anotações de 52. Campo Geral tem a viagem, o menino viaja, né? Vai para a cidade, né? O doutor Lourenço leva o Miguelinho. Então, ele pequenininho viaja também para onde ele tinha nascido. Então, a viagem
é muito presente e tem um significado muito importante para Guimarães Rosa. Não é à toa que, quando ele concorreu ao prêmio da Academia, o prêmio da Academia Brasileira de Letras, que acho que foi da Academia, que ele pôs o pseudônimo de Viator. Eu não sei se foi da Academia, porque na Academia ele candidatou com Magma, né? E depois, ele, na livraria, na editora José Olímpio, ele candidatou com Sagarana. Eu acho que em Sagarana é que ele põe o Viator. Eu acho que é em Viator que ele pôs o pseudônimo quando ele candidata na José Olímpio. Então, olha só, Viator é da Divina Comédia de Dante, que é a questão da viagem, né? É uma viagem para ele, esse deslocamento, é o deslocamento do sertão geográfico para esse sertão interior, né? Porque Guimarães Rosa bebia em várias fontes. Ele bebia no taoísmo, no budismo, na cabala, né? Ele era um homem extremamente religioso também. Então, essa relação de transcendência, a natureza, eu falo que a natureza foi o grande mestre iniciático para Guimarães Rosa. Para ele buscar, vamos supor, o nirvana, né? Esse interior, esse sertão interior, né? Por isso que o meu livro chama Sertão, Natureza, Natureza e Guimarães Rosa, né? Que é o sertão que a gente carrega. Essa concepção não é uma concepção do Rosa. Se a gente for olhar as culturas antigas, a gente vê que sempre várias culturas reconhecem que existe um sertão interior, né? Um homem interior, uma mulher interior, né? Inclusive, tem representações em cerâmica de alguns povos indígenas que mostra o corpo e lá dentro do corpo, a parte interior, um outro homenzinho, sertão interior, né? Então, esse sertão, eu acho que é isso. E realmente, esse exercício do olhar, essa cuidade que Guimarães Rosa tem para o mundo natural, é uma coisa exercitada continuamente. O que ele observa é impressionante. É um exercício. E esse exercício é contínuo. É o exercício da transcendência, né? De você, é como se você penetrasse no outro. Você vê o gavião com os olhos do gavião. Você vê a mãe da lua como a mãe da lua, né? Se você observar atentamente as anotações dele, é impressionante. Olha, quando ele sai do Rio de Janeiro para fazer a viagem de 52, ele vem de trem. Ele observa que na janela do maquinista tinha um vasinho de flor. Você tem uma ideia, escreve na caderneta. Na janela do maquinista tem um vasinho de flor. Quer dizer, um diplomata, ele vai esperar do diplomata que vai observar um vasinho de flor na janela do maquinista do trem? Né? Escreveu o que ele escreveu, né? Não tem uma reclamação, não tem uma queixa, não tem nada. Então, assim, é uma viagem. A questão do silêncio que eu li ali, aquele pedaço, eu acho muito interessante. É o silêncio, você escutar o silêncio, né? Que é você escutar a sua alma mesmo, né? Por exemplo, é muito interessante, eu fiquei pensando outro dia, eu estava vendo, né? Por que ele usa gravata borboleta? Falar porque ele queria ficar bem apessoado. Pode até ser, né? Mas a borboleta é um dos insetos que ele levaria para uma ilha. Perguntaram um dia para ele: que bicho você levaria? Ele vai elencando: eu vou levar um peru, eu vou levar uma borboleta, eu vou levar um burro, eu vou levar um boi, né? Então, a borboleta, ela significa ânima, é alma, né? Então, assim, eu acho que esse negócio dele usar a gravata borboleta, né? Ele anota muitas borboletas, né? Tem muito registro de insetos
nessa viagem de 52, e muito de borboleta, né? Muito de borboletas, borboletinha amarela. Ele fala que amarela é a cor do cerrado. E eu acho que ele usava gravata borboleta porque ele gostava muito de borboleta, sabe? É como se ele mostrasse a alma dele aqui, né? Muito, foi muito interessante trabalhar no IEB, sabe? Naquela época de 91, eu tive muita intimidade com o material, porque eu copiei, e eu copiei não foi de qualquer jeito, não, eu copiei como ele escrevia. Então, se você pegar as minhas anotações e colocar os originais, você vai ver que não tinha xerox, não podia, eu xeroquei copiando tal e qual, né? Maria Ismene quer falar, eu estou vendo aí. Bom, pessoal, desculpa, Maria, em nome da Academia Mineira de Letras e de todos os demais parceiros do projeto, eu gostaria de agradecer a Mônica Maia, professora, e a todos que estiveram aqui presentes. Infelizmente, nós já estamos encerrando o nosso tempo essa conversa continuará em outros momentos. Mas agradecemos a todos, especialmente a professora, por nos trazer esse momento de tanta alegria, de tanta sensibilidade. Tá bom? Então, a gente disponibilizou a lista de presença. Quem não assinou ainda, assine, vai ficar mais uns minutinhos. E muito obrigado, professora. Matheus? Sim, só dar um último aviso que na semana que vem, na quarta-feira, às 6:30 da tarde, a gente vai ter mais uma palestra, esse ciclo de palestras, intitulada Comunidades Veredeiras entre Travessias e Pertencimento. Vai ser com o Breno Trindade. Então, venham, participe. Vamos chegar aqui 6:30, semana que vem, novamente, e apreciar Eu mais uma queria palestra. agradecer a Matheus, a Luciana, a todos os presentes, meus colegas da roda que prestigiaram, e convidar todos vocês para estarem conosco no dia 30 de abril de 2025, né, quarta-feira, às 18 horas, vai ser mais cedo, às 18 horas, onde nós faremos uma leitura oral pública, né, do conto Desenredo do Guimarães Rosa. Então, vocês terão oportunidade de acompanhar, ou mesmo de participar, melhor dizendo, da nossa roda de leitura. Então, fica aqui o convite. E quem não puder participar, daqui para frente, lê Guimarães Rosa em voz alta, que vão ver como é diferente. E vai ver que não é difícil, é fácil. Perfeito. Muito obrigado, Mônica. Obrigado a todos. Uma boa noite e até a semana que vem. Até semana que vem. Abraço e obrigado, professor. Obrigado a toda a equipe. Parabéns pelo trabalho.